Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, eu sou uma Urbex, que significa exploradora urbana, e esse é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. A nossa aventura continua pelos trilhos, mas agora pelo interior do estado de São Paulo. Em nossos episódios anteriores, exploramos uma fábrica de cimento, depois pegamos as trilhas da Serra do Mar para Paranapiacaba, para revelar o que sobrou das estruturas férreas pelo Brasil e desvendamos a lenda da Noiva da Neblina. Agora, neste episódio, iremos até Cachoeira Paulista para descobrir um pouco mais sobre essa curiosa estação de trens que teve uma importante construção megalomaníaca, que jaz em ruínas, mas tem muita história para contar. A belíssima estação de Cachoeira Paulista foi construída no final do século XIX, às margens do portentoso e ainda navegável Rio Paraíba do Sul. Uma história incrível que remonta à criação das primeiras companhias ferroviárias do Brasil Imperial. Velha Dama, assim carinhosamente chamada, teve seu projeto de execução criado pelo arquiteto inglês Newton Benetton, que foi um dos grandes arquitetos da época imperial brasileira, responsável por boa parte das edificações históricas do período. A estrada de ferro tinha a principal função de interligar as duas maiores estradas de ferro do Brasil. A estrada de ferro do Rio de Janeiro a Dom Pedro II, que saía do tronco de Barra do Piraí, e a de São Paulo, a estrada de ferro SPR, que saía do Brás, para escoar toda a produção brasileira para os portos e levar passageiros entre os estados de maior ascensão populacional. Cachoeira Paulista foi inaugurada em 7 de julho de 1877, com muita festa. Contou até com a presença da princesa imperial Isabel Cristina e do seu marido Conde Deu, além de toda a alta aristocracia da região. O grande problema dessa estação foi a diferença de bitolas nos trilhos, obrigando a mudança das mercadorias de um sistema para o outro. O que vinha do Rio de Janeiro a Dom Pedro II tinha 1,60 m entre os trilhos. Para o outro, que ia para São Paulo, a SPR, que tinha a bitola métrica com apenas 1 metro entre os trilhos, tornando assim cada vez mais custoso o frete pelos trilhos. Logo após, também o declínio do ciclo cafeeiro e as políticas rodoviaristas que começaram a privilegiar as estradas, colaborou para o desuso das estações ferroviárias no Brasil como um todo. Veja só. A nossa aventura começou muito cedo. Pegamos a estrada às 4h30 da madrugada. E ao contrário da Jaque, que pelo visto odeia acordar cedo, Lioc e MacGyver estavam com a disposição a 1000. O pneu do motor e da tração nas rodas de trás. Perdemos, mas já voltamos ao miolo, tá? Segue o caminho. Aventura na Toyota. Nossa primeira aventura na Toyota. Já mas está? era eu que devia estar aí. Dirigindo. Eu tô pilotando a Toyota, mas a Jaque tá aqui na copilotagem, né, Jaque? É, ele tá pilotando porque ele ainda tá com ciúme da Toyota. Entendeu? Aquele caso de amor, assim, começa a namorar, aí demora um pouco pra se desprender, daqui a pouco ele se desprende um pouco dela. Esta história de toyoteiro é bem mais do que ciúmes. É loucura mesmo, fanatismo puro. Essa Toyota tem muita história. Já foi tema de postagem aqui no Mundo Urbex e chegou para dar charme e aventura em nossas explorações. Passou por um período de adaptação e renovação de equipamentos para estar 100% com a gente. E aí é natural que o M não queira soltar o osso. Mas espera aí, não estamos contando a história da Toyota. Vamos voltar para a estrada. E aí, Jaque, a gente tá indo pra onde? Tem que falar alto, hein, por causa do volume do motor diesel. Tem que falar alto, perto da câmera. Tem que gritar perto da câmera pra alguém ouvir alguma coisa.
esqueci de dizer que achamos melhor ir em 2 carros para ter espaço para os equipamentos. Mas na verdade, foi ideia da Jaque que deu um jeitinho de mandar os 2 bagunceiros para o outro carro. De São Paulo a Cachoeira Paulista são quase 3 horas de viagem, de carro, é claro. Mas no século passado, essa região do Vale do Paraíba era responsável por grande parte da produção de café no Brasil e precisava de uma ferrovia. Mas peraí, Jaque, conta, o que aconteceu? Qual o motivo do abandono? Ela data de 1875, mas Na foi... época de Paranapiacaba ali, nessa mesma época da construção das estradas, das ferrovias, né? Exatamente. E ela foi inaugurada em 1877. Foi inaugurada com muita festa, porque na verdade era o encontro de dois importantes ramais do Brasil, né? Era a Estrada de Ferro do Norte com a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que vinha da cidade do Rio de Janeiro. Só que teve um grande problema, porque quando eles foram inaugurar a Estrada de Ferro, eles perceberam que as bitolas das duas eram diferentes. Ou seja, o trem que vinha do Rio de Janeiro até a Cachoeira não conseguiria continuar, porque eles tinham trilhos diferentes. Bom, já sabemos mais sobre o que nos espera. Vamos adiante. Acelera aí, turminha, que estamos chegando. Está chegando próximo à estação de trem, aqui já tem um acesso. A gente já consegue ver os trilhos. Então, seguindo os trilhos, a gente encontra. Olha ela que surge aqui à nossa frente. Imponente. Chegamos ainda pela manhã e começamos a montar nossos equipamentos. Pra que esse lencinho? Vou botar o capacete, eu acho que nem precisa muito do capacete aí. Precisa sim. A gente precisa sempre entrar com segurança. Uma das coisas mais importantes para um Urbex é sentir o clima do lugar, fazer uma estratégia de como começar, a tal conexão, a intuição que te leva a descobrir coisas. Ioki, essa é uma estação ferroviária que começou a ser construída em 1875. Em 1877 foi inaugurada para escoar a produção principalmente de café, que era muito forte na região naquele momento. E aí, quando eles vieram inaugurar, eles entenderam que as bitolas do trem eram diferentes. E aí, então, quer dizer, eles não conseguiam fazer com o mesmo trem e a mesma bitola o trajeto inteiro, né, Ioki? O que acontece é que para trocar, né, essas bitolas demorava mais e onerava, ou seja, os produtores de café que construíram essa estação, eles começaram a perder dinheiro. Esse lugar pode ser novamente um grande monumento histórico útil, como foi no passado. Isto estava claro para todos. Logo, cada um dos exploradores procurou se ambientar e sentir o lugar à sua maneira. Ioki foi atrás das sensações e percepções históricas, MacGyver de detalhes e texturas, e Jaque de observar os principais pontos para uma jornalista. Mas por onde começar? Pela fonte, pela testemunha dos fatos, pelos relatos. Bom, agora queremos saber mais. Para isso, sempre que vamos a uma exploração, convidamos alguém do local que tenha uma visão sobre a história, que possa nos contar um pouquinho mais. Quem vai acompanhar um pouquinho da expedição com a gente hoje é o Josias. Ele é ex-ferroviário, fez muito esse trajeto aqui e acompanhou, né, desde quando ela era utilizada até os dias de hoje. Ele mora aqui perto e vai contar um pouquinho pra gente como é que foi essa degradação e a importância histórica que tem essa estação ferroviária. Josias nos recebeu de braços abertos e contou muito sobre a parte operacional do tempo em que ele trabalhava como maquinista. Uma visão diferente do que esperávamos, mas uma visão de quem trabalhou por ali. Afinal, tudo aquilo foi operacional até 1996. Mesmo em ruínas, algumas salas ainda eram ocupadas pelo pessoal da rede ferroviária. Então aqui era a agênciação. Aqui ficava um gabinete, era um gabinete com a indicação das linhas, entendeu?
chaves, e era um controle elétrico, mas era controlado por ele aqui. Ele fazia sinais, ele fazia chave, então operava a manobra aqui em circulação de trem. Importante para descobrir mais sobre o que representou tudo isso para aquela região, que já foi um dos grandes entrepostos de café no século passado. Aqui é o Paraíba do Sul, o rio que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O fato de ser próximo ao rio também ajudava ainda mais no escoamento da produção. E o mais engraçado é que é uma cidade tão pequena, mas que teve uma importância histórica muito grande naquela época. Aquela ali é a ferrovia que ainda é utilizada até hoje, mas só para transporte de carga, né? Que é a Central do Brasil. E essa daqui é a ferrovia Dom Pedro II, que era utilizada, né? Fazia a junção das duas. Este lugar onde nós pisamos antes era a linha do trem. Como a estação era o grande ponto de encontro entre duas grandes ferrovias e servia como conexão entre os estados do Rio, São Paulo e também Minas Gerais, aqui existiam outras atividades, como correios, despachantes e órgãos públicos. Que pena que a estação está no estado que vocês estão vendo, não é? Mas agora que começamos a entender o porquê de tanta grandiosidade e a importância histórica da estação de Cachoeira Paulista para o Brasil, não saia daí, porque Mundo Urbex volta já! Se você está chegando agora aqui no Mundo Urbex, prepare a sua mochila e equipamentos de aventura e venha com a gente, porque estamos explorando a belíssima estação de Cachoeira Paulista. Sabe qual história chama mais atenção? Uma lenda local contada de geração em geração que narra a história de amor entre o arquiteto inglês Newton Benetton e Guilhermina Rosa Freire, brasileira que morava na região da estação de Cachoeira Paulista. Diz a lenda que a estação foi uma das mais belas do Brasil, porque é um monumento ao amor desses dois apaixonados. Vocês viram no último episódio de Mundo Urbex que onde há uma lenda, há história. Então vamos lá, não podemos deixar de contar essa história para você. Nossos Urbex estavam por dentro, explorando e respirando aquele lugar. E Jaque já queria ver mais do que as paredes, queria ouvir o passado sendo contado novamente. Essa construção, Lioque, ela é imponente, ela é muito bonita, né? Tem alguma coisa que a gente tenha pesquisado a respeito dela? Esse estilo é predominante na maioria das estações pela época em que foi construída. E elas guardam uma certa relação entre elas nesse estilo de torres, assim. Algumas delas têm uma única torre e tem ocupação, outras delas, como essa aqui, que é a segunda maior do Brasil, chega a ter 3 torres, uma torre central e 2 torres laterais. O que era aqui, seu Josi? Aqui, quando entrei no ferrovia, já estava fechado. Já estava assim abandonada? Estava fechado, né? Tinha cobertura, as portas, todinho. Parece que é o grande salão de passageiros, de armazenagem. Do tempo do café, as sacas não podiam ficar ao léu nem ao tempo, então elas provavelmente eram dispostas aqui para ficar protegidas da chuva. Isso aqui era o saguão, e tinha uma escada que você ia para o piso superior, que eram 2 pisos, né? Aí, ó. Aqui, segundo os maquinistas antigos, os antigos mesmo da Central do Brasil, começo da rede, aqui era dormitório dos maquinistas. Tinha umas beliches aqui, os maquinistas ficavam aí. Agora você viu que ainda tem um pedaço do piso hidráulico aqui, né? Você vê que riqueza que era esse lugar, que o desenho, ó, se você for ver, Mas você vê como aparece, né? Um pedaço aqui do que era, de como era requintado, rico, né? ele tá todo aí, tá vendo como sempre há uma pontinha de esperança, não é, Jaqueline? A gente sempre encontra, né? Infelizmente, embaixo de tanto lixo, mas eles continuam aqui, né? Esses monumentos históricos, essas ruínas continuam aqui esperando que alguém venha contar a história dele.
Você consegue restaurar aqui? Eu acho que aqui a gente poderia procurar um realismo mesmo pela beleza do lugar, entendeu? Então, eu vi que tem 2 tipos de portas, as portas de baixo. A gente consegue, só com esse material que a gente está captando aqui, a gente já consegue restaurar bastante coisa. Ainda com as fotos, a gente pode até fazer uma espécie de matte painting, trabalhar as fotos transformando ela em vídeo, ou até reconstrução mesmo em 3D. Para a gente ter um pouco do que era nos tempos áureos. Lioch havia decifrado informações importantes sobre a arquitetura e todas as sensações estavam ali na nossa frente, mas ainda havia um mistério. Por que esta estação de trens tem este tamanho? Mesmo sabendo que ali era um entreposto estratégico que unia o porto do Rio Paraíba com a estrada de ferro, existia uma outra versão para o mistério dessa grandiosidade. Seria tão somente para receber passageiros e cargas? Ou teria algum outro motivo ainda, alheio à nossa percepção de exploradores urbanos? Até que Jaque acaba por decifrar todo esse mistério. Que essa estação tem esse tamanho todo porque o engenheiro que estava construindo na época se apaixonou por uma moradora da região e ele queria continuar namorando com a menina até casar e ele foi aumentando a estação. Porque não é uma coisa comum, né, Lioch? Uma estação desse tamanho numa cidade tão pequena, né? Do ponto de vista de passageiros, nunca faria sentido. Por exemplo, a Estação da Luz está dentro de uma cidade capital do estado, onde faz muito sentido pela quantidade de pessoas e quantidade de passageiros. Aqui, uma plataforma tão grande, de maneira nenhuma faz sentido do ponto de vista de passageiros. Talvez sim de carga. Então, mas é uma tem grande história de fundo. amor. Exatamente, é uma grande história de amor. No fundo, pode ser que tenha lá sua pontinha de verdade, porque onde há fumaça há fogo também, né? Com certeza. Se é uma grande história de amor, o tamanho que tiver é o tamanho bom. Exatamente. Que história linda essa do amor entre esse engenheiro e a brasileira, não é? Mas saiba que o destino da estação com essa família não acaba aí. Porque essa mesma estação, por ser um dos pontos de interligação mais importantes entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, também foi estratégica na Revolução de 1932. E imagine só que um dos 5 filhos do engenheiro e da brasileira, o capitão João Batista Prado, teria morrido justamente ali em Cachoeira Paulista, nos confrontos entre as tropas paulistas e as federais na Revolução de 1932. A velha dama serviu de base para o ponto de reabastecimento e apoio aos 3 blindados que serviam às tropas constitucionalistas. Que destino, hein? A importância de Cachoeira Paulista na época da Revolução de 1932, que foi uma das maiores batalhas em solo brasileiro, foi fundamental. Porque da mesma forma que a sua criação foi determinante por conta da questão geográfica, interligando os 3 estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, agora esta mesma condição seria novamente a mais importante para a gerência de recursos de guerra. Por ali, em Cachoeira Paulista, tudo deveria passar, ser abastecido, revisto, armazenado e reconduzido para a guerra, que estava ali nas fronteiras, a poucos quilômetros de Cachoeira Paulista. Algumas das fotos históricas mostram soldados ao lado dos trens de batalha que eram enviados para o fronte de guerra entre os paulistas e as forças federativas de Getúlio. A importância das vias férreas para a revolução que chocou o país em 1932. Para os paulistas era uma questão de vida ou morte. Entendia-se que o governo provisório de Getúlio era uma ditadura e isso fez com que os paulistas se levantassem em armas. Nesses 3 meses de batalhas, morreram mais de 800 soldados, mais do que os enviados à Primeira Grande Guerra. Uma das maiores e mais expressivas batalhas é a de Passa Quatro, que enfrentou uma grande resistência dos paulistas e muitas mortes em um túnel da estrada de ferro, que é a divisa entre os estados de Minas e São Paulo. Outra questão que chama muito atenção para esta zona de combate é que a região de Cachoeira Paulista foi também o primeiro palco de combate aéreo no Brasil. As cidades vizinhas de Lorena, Guaratinguetá e Taubaté foram bombardeadas. O filme Para Sempre Nunca Mais, do cineasta Emerson Luzelli, e o documentário 32, A Guerra Civil, de
dirigido por Eduardo Escorel, narram essa história com uma riqueza de detalhes. Em Para Sempre Nunca Mais, o filme conta a história de um casal de colonos que vivencia a guerra de perto, em um romance tórrido, um drama psicológico de época. Nós estamos em guerra. As tropas do governo estão marchando aqui para essa região, para enfrentar os paulistas. Enfrentar os paulistas? E o senhor não vai querer ajudar os paulistas, vai? Diga pro teu governo, diga pro teu governo, diga pro teu governo que se quiser as terras de volta, vai ter que pagar por elas. Não vão me roubar, que nem roubaram os que tiveram que voltar para a Itália sem nada, sem um tostão. O casal de colonos se vê às voltas e tem a vida totalmente modificada pelo fantasma da guerra que se aproxima de suas terras, que estão na zona de conflito. Já o documentário 32, A Guerra Civil, de Eduardo Escorel, traz de forma muito detalhada depoimentos de cientistas políticos, historiadores, documentaristas, sempre ilustrados com cenas de arquivo curiosíssimas das entranhas da Revolução de 32, que narram com grande valia para pesquisadores como nós, aqui do Mundo Urbex. Belíssimo material, Eduardo. Gostaríamos de agradecer a todos os documentaristas que colaboraram e que continuam colaborando com informações para o resgate histórico de lugares importantíssimos para a nossa história, como esta belíssima estação de trens. A estação de Cachoeira Paulista está até a data atual em estado de abandono. Não existe nenhum projeto que contemple a reestruturação ou restauro. Uma pena, não é mesmo? Olha, o programa teria acabado bem se o MEC não tivesse aprontado o que aprontou. Ei, nego é doido. Você perdeu o celular? Olha, tá vendo? O MEC colocou o celular dele no trilho. Aí o trem para. Aí o trem vai parar. Você tem certeza, MEC? Não tenho certeza de nada nessa vida. Agora já era, MEC. Só falta dar aquele jato de óleo em cima dele. Para, velho! Tá embaixo. O Max se enfia por baixo e pega. Não, eu não vou morrer, não. Não, dá pra pegar rapidinho. Não dá não. Não. Tá louco. Se fosse ali, eu pegava. Não, nem ali. Então, Ficamos ali algumas horas esperando o trem sair para conseguir pegar o celular em segurança, porque nós não podemos correr riscos. Quer explorar? Faça com segurança e com especialistas, ok? Seja Urbex. Até o próximo programa, pessoal. Para acompanhar tudo de pertinho, é só nos seguir nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!